Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia e hoje eu estou aqui para fazer a resenha de um livro espetacular do nosso querido Machado de Assis, tá? Eu e o Gabriel do Estante Tempestuosa, nós criamos um grupo de leitura para ler em uma semana esse livro, que na verdade é uma novela de Machado, que se chama O Alienista, tá? Um livro sempre atual, que você vai rir, tá? Muito com ele e vai aprender muito também. Aguardem aí, já já. Então, gente, eu comprei esse livro faz pouco tempo e conversando com o Gabriel, ele também o tinha, e nós resolvemos fazer uma leitura conjunta. E aí resolvemos divulgar nos nossos dois canais para criar um grupo. E criamos um grupo até grandinho, cerca de 20 e poucas pessoas, 22 eu acho, pessoas estão lendo esse livro junto com a gente. Eu fiz uma divisão em 4 partes, né, para não ficar muito puxado, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? E assim foi. Apesar de como é uma novela, você pode, no máximo em 2 dias você lê, tá? Tranquilamente. O que conta essa história? Essa história de um médico chamado Simão Bacamarte. Ele se formou, ele era tido como o melhor médico do Brasil, na época do Brasil Império, tá? Melhor médico do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Notem que eles falavam das Espanhas, ou seja, era na época do Império. Então, os países aqui da América Latina também eram governados, né? Eram colônias da Espanha, a maioria deles, como vocês sabem. Bom, enfim, ele vem para o Brasil, ele queria ficar, ele estudou em Coimbra, né? Naquele tempo se estudava muito em Coimbra, acho que até hoje. E o imperador queria que ele ficasse por lá, mas ele quis vir embora para morar em Itaguaí. Gente, Itaguaí, essa cidade realmente existe, tá? É uma cidade em Minas. E eu vou pôr o mapa aqui depois para vocês verem que ela realmente existe. Achei bem interessante. Eu achei que fosse uma cidade fictícia, mas não, ela existe. E ele foi morar nessa cidade. Chegando lá, ele foi muito bem recebido e tal, aí ele ficou pensando em que tipo de... como ele clinicaria, né? E ele começou a observar a população da cidade e começou a achar que havia muitos loucos. Naquele tempo, a pessoa era meio doida, ela era encerrada dentro de um quarto na casa, tá? E não recebia nenhum tipo de tratamento. Ficava lá até morrer. Olha que coisa horrível, pelo amor de Deus, né? E ele achou isso um horror e resolveu criar uma espécie de sanatório onde ele cuidaria das pessoas, que colocou o nome de Casa Verde, porque era um imenso casarão e tinha janelas verdes. Nesse meio tempo, ele conhece Dona Evarista, que era uma viúva do Juiz de Fora, que falava, porque vocês sabem que em Minas tem inclusive uma cidade chamada Juiz de Fora. O que era esse Juiz de Fora? Era um juiz que vinha para resolver alguns determinados casos que o juiz de direito da cidade não conseguia resolver ou não poderia resolver, uma coisa assim. Então vinha esse Juiz de Fora. Ela tinha sido casada com o Juiz de Fora, mas havia ficado viúva. E o Simão Bacamarte, observando que ela não era uma mulher bonita, mas que ela, inclusive ele vai dar esses detalhes, achei muito interessante, que ela poderia lhe dar filhos robustos, maravilhosos, porque ela tinha uma ótima saúde, enfim, coisas assim, sabe? É uma coisa muito esquisita, mas de qualquer maneira os dois se casam. E vão vivendo a vida deles. Ele começa a levar os loucos ou os ditos loucos para essa Casa Verde, começa a tratá-los. Mas a coisa vai ficando de uma maneira que ele vai enchendo aquilo de gente, e quase, assim, mais da metade da população de Itaguaí, que não era uma cidade muito grande, né, naquela época, hoje também ainda, né, maior naturalmente, mas nem tanto,
que acontece? As pessoas começaram a ficar com medo. Nossa, mas ele está internando todo mundo. Será que todo mundo aqui é louco? E começou aquele bafafá, né? Aí tinha um barbeiro que se revoltou com a situação e instigou a população a uma espécie de revolução contra o Simão Bacamarte. Ele não pode fazer isso com a gente, não sei o quê. E, enfim, aí eles foram lá com a ideia de até matar o Simão Bacamarte, tirá-lo de lá, exigir que ele soltasse as pessoas, enfim. Aí o Simão Bacamarte, ele fica muito preocupado com a situação, ele dá uma contornada, né, para que pudesse pensar melhor, e ele chega à conclusão que a doença pior, olha só a situação, gente, a doença pior era as pessoas que estavam do lado de fora, porque eles eram os equilibrados. Então, ele chega a essa conclusão que o desequilíbrio é que era normal. Dá para você entender um negócio desse? E aí ele solta todo mundo. Vai todo mundo para suas casas. Aí foi aquela alegria, festas e mais festas, tal. Mas ninguém tinha se ligado nesse detalhe que ele tinha falado, que quem estava do lado de fora era mais doente do que quem estava do lado de dentro. Ai, gente, é muito divertido. É muito divertido porque, se você analisar, ele faz uma alusão, né, ao que é a vida, a humanidade, né, o ser humano, e principalmente o lado da política, porque eu esqueci de falar esse detalhe, isso tudo envolveu o político, o prefeito da cidade, sabe, os vereadores, e é muito, para vocês terem uma ideia, eles chegam a eleger, entre aspas, né, porque o prefeito havia sido retido na Casa Verde, o barbeiro se torna meio que o prefeito. Então ele se sente assim no poder, sabe? Aquela ambição do poder, mais ou menos isso. Em parte também era o que o Simão Bacamarte sentia, porque ele se sentia poderoso. Não, eu decido quem é louco e quem não é. Eu decido quem vai para a Casa Verde e quem não é. Então, isso tudo faz a gente pensar. É um livro excepcional do Machado, como todos os outros, né? Mas que nos faz ter uma visão de mundo, embora de um pequeno mundo, tá? E que você pode relacionar ao que acontece hoje, né? Na política do Brasil, na política do mundo, né? Os poderosos, entre aspas, não seriam os mais loucos? Pensem bem. Eu achei divina. Eu não vou contar tudo. O final é espetacular, tá? O final eu não vou contar, porque senão vocês vão falar o que eu faço com o livro agora, né? Dona Virgínia. Então, eu quero que vocês leiam, gente. É um livro curtinho, muito gostoso. Você vai se divertir. Você vai estar lendo um clássico da literatura nacional. Para aqueles que ainda vão prestar vestibular, que vão prestar Enem, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Aproveitem agora esse finalzinho de pandemia, né? Até o final do ano, eu acho que ainda não, as coisas não vão voltar ao normal. Procure ganhar conhecimento, tá? Conhecimento não ocupa espaço, viu? Eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha 13 anos de idade, tá? E eu estava naquele tempo era o ginásio, tá? Hoje em dia eu já nem sei mais o que é, mas enfim, é isso, tá bom? Fica aqui a dica para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para quem quiser adquirir. Essa edição é da Antofágica, é uma edição primorosa, capa dura, caprichada, cheia de figuras. As figuras são desenhos de Cândido Portinari, olha só isso, tá? Então, vale muito a pena, você não vai ter só um livro, você vai ter uma obra de arte em suas mãos, tá bom, gente? Tá? Fiquem à vontade, se quiserem comprar através do meu link para ajudar o canal, eu agradeço. Obrigado a todos, um beijo, tchau!